Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 24 de fevereiro, quinta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Marcos 9, 41 a 50. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber uma recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te levar a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. O texto de hoje é um texto que tem dois momentos. O primeiro é não escandalizar os pequeninos. De que forma? São aquelas pessoas que muitas vezes andam na caminhada e estão tão seguras de si que muitas vezes podem, através das suas ações, através das suas colocações, escandalizar os que estão começando a caminhada. Dou um exemplo clássico. A comunidade de Corinto era uma comunidade... A cidade de Corinto era uma cidade portuária, extremamente famosa e rica na Grécia. Acho que é Mar Adriático, ali é Báltico, agora não me recordo. Era uma cidade portuária. Era uma cidade de intelectuais. E o que aconteceu? A comunidade cristã, quando ela se forma, no seu meio ela vai ter parte desses intelectuais que compreendem muito bem a mensagem de Paulo. Lembremos que Paulo era um baita de um intelectual, ele tinha formação, não era um Zé Ninguém, era um cara que sabia dialogar, ele era fariseu, provavelmente a família de Paulo tinha muitas posses, então ele dialogava. Através de Paulo, esses intelectuais entram em contato com a fé cristã e aderem à fé cristã. Então eles têm a concepção de que se há um único Deus verdadeiro, os outros deuses são falsos. São criações humanas, são ídolos. Ok? Certo. O que acontecia muitas vezes? Quando se oferecia sacrifícios no templo, as carnes sacrificadas depois eram vendidas. E essas pessoas comiam essas carnes. E isso escandalizava aqueles que não eram tão intelectuais assim. Porque eles tinham a concepção de que o oferecimento aos ídolos não era nada. Certo? Porque se há um único Deus, e esse Deus foi o Pai de Jesus Cristo, que enviou seu Filho ao mundo por amor e que libertou a humanidade do pecado, os outros deuses não existem. Portanto, se eu vou oferecer sacrifício ao Deus A, B, C e D, eu posso comer daquela carne porque aquele sacrifício é inútil. Aquele Deus não existe. Como diria o Padre Quevedo, não existe. Só que isso escandalizava uma parte da comunidade. Porque como eles comiam aquela carne sacrificada no templo, aquilo era um choque, um escândalo para os que estavam começando na fé, que não tinham conhecimento que os intelectuais tinham. Então Paulo, na carta aos Coríntios, toca nesse problema. Para quê? Ele ainda fala: eu sei, como vocês, que não haveria problema nenhum de comer essa carne. Entretanto, evite-se para não chocar os pequenos. É a advertência de Jesus. Os que estão mais tempo na caminhada não podem ser pedra de tropeço para os que estão iniciando a caminhada. Eles têm uma responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor, de pastorear as ovelhas.
e não de tornar a vida das ovelhas difícil. Não pode. A vida da ovelha não pode se tornar difícil por causa dos irmãos mais velhos que já estão mais tempo na caminhada. Ao contrário. Eu sempre penso, e para mim isso é uma lei na minha conduta, de que tudo aquilo que eu tive na minha vida de dificuldade, eu não quero que o outro tenha. Eu compartilho a minha experiência e tento, na medida do possível, ajudar a facilitar a vida do outro, para que ele não tenha que passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. Só que tem gente que não. Eu passei por dificuldade, então vai ter que passar por dificuldade também. Ou então cria-se uma questão ainda mais complexa para que a pessoa ainda passe mais dificuldade do que aquela que você passou. Não, a nossa missão não é essa. A nossa missão é cuidar dessas pessoas e levá-las a Deus. A morte que Jesus coloca é uma morte infame para o judeu. Veja bem, morrer afogado já é uma morte infame. E com uma pedra de moinho no pescoço é pior ainda, porque não se achará o corpo. Sabe o que é isso para o judeu? Não enterrar, não achar o corpo para poder enterrar é uma abominação. Portanto, é um dos piores tipos de morte que existe. Um cara morrer e não ter o seu corpo enterrado. É uma verdadeira profanação. E aí Jesus dá algumas dicas que são relacionadas à questão do pecado. A mão, o ato, o se deslocar para o pecado e a visão. Porque a visão, o olho, tanto que se tem essa expressão, né? O olho é o espelho da alma, né? Por onde entra os sentidos, né? Somente o ver. Através do ver, eu cobiço, eu desejo e por aí vai. É a porta de entrada, podemos dizer assim. Né? E essa porta de entrada tem que ser fechada. Porque senão eu tenho o impulso do pecado. O ato, ou eu me dirijo a ele. Né? Então são as três formas que me levam ao pecado. O olhar, o agir e o meu locomover em direção àquilo. Então eu tenho que controlar isso na minha vida para que essa vida de pecado não me leve a escandalizar os pequeninos. Esse é o sentido do texto de hoje. Portanto, é a responsabilidade para aqueles que estão há mais tempo na caminhada com Cristo de se conscientizar do seu papel. Nós não podemos escandalizar os mais pequenos. Me causa muita tristeza quando pessoas dentro das nossas comunidades que estão caminhando há muito tempo se tornam pedra de tropeço para os mais novos. Ou até mesmo sacerdotes, né? E muitas vezes acabam se esquecendo do real sentido do sacerdócio e se envolvem em situações que causam escândalo para a comunidade. Seja uma má conduta sexual, seja uma questão da má relação com o dinheiro, seja a relação na questão da falta de caridade com os outros irmãos do presbitério. Pode ser também uma questão de poder. São 4 dimensões em que a vida do padre é muito afetada. A conduta sexual, a conduta na sua relação com o dinheiro, a conduta na sua relação com os irmãos de presbitério e a relação de poder. Então são 4 grandes tentações que o padre deve evitar a todo custo, porque causará transtorno para ele e para a comunidade onde ele está inserido. Então é ter esta visão de que as nossas ações têm repercussão na nossa vida e na vida das outras pessoas também. Que cada um tome consciência do seu papel dentro da comunidade e de como ele deve agir, principalmente com relação aos mais pequenos. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!